nesta palavra há uns tempos, mas o Senhor colocou esta palavra no meu coração porque, de facto, o tema é, portanto, fé em tempos de crise. Fé em tempos de crise. É evidente que não é só... Isto é um tema. De facto, ocorreu-me este tema, o Senhor colocou este tema, e eu penso que é adequado. De qualquer das formas, nós somos chamados a ter fé, não só em tempos de crise, mas em tempos de não crise, em todo o tempo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós queremos que as nossas orações sejam atendidas, de facto, então nós temos que chegar a Deus com fé. O salmista diz lá no Salmo 5, versículo 3, já agora, e eu deixem-me ver, diz assim, ora, Salmo 5, versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Reparem, a questão é esta, como é que o salmista sabia que de manhã, portanto, Deus ouvia a sua voz? Como é que nós sabemos que Deus nos ouve? Como é que nós sabemos que quando nós vamos para o nosso final, Deus nos ouve? Pela fé, irmãos. Pela fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Portanto, irmãos, isto é o facto, digamos, uma palavra extremamente importante, um princípio extremamente importante. O salmista, e portanto eu citei só um exemplo, de facto, ele tinha a convicção que Deus o ouvia, que ele se aproximava a Deus com fé e Deus o ouvia. E mais, ele não só diz que, portanto, tu me ouves pela manhã quando te apresento a minha oração, no meu devocional, mas eu fico à espera que tu me respondas. Oração é isso mesmo. Oração é um diálogo com Deus. Mas esse diálogo, portanto, é mantido com Deus pela fé. Porque Deus é invisível. Deus é único, Deus é eterno. Deus relaciona-se connosco, nós já sabemos isso. Deus quer relacionar-se connosco. Mas como é que nós nos aproximamos? Pela fé. E neste texto, e eu vou passar a ler, quem encontrou diz amém, quem não encontrou, pronto, eu faço parte do princípio, já encontraram. Portanto, Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler do 33 ao 41. E por muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Repeti todos. E outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tão tímidos, como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, no nome de Jesus, Pai, eleva a minha voz, Pai Santo, e te agradeço mais uma vez pela tua presença. Pai, eu te peço neste momento, Pai Santo, que tu fales por mim, Senhor. Que eu morra e tu cresças em mim, Senhor. Que esta mensagem, Senhor, Pai, seja uma mensagem, Pai, pura, Pai, límpida, Pai, e que penetre os nossos corações, Pai, e produza o efeito em nós, Pai, para o qual ela foi enviada, Senhor. Nestes tempos difíceis, Pai Santo, Pai, tu permitiste, Pai, que tudo isto acontecesse. Tu tens um propósito para todas as coisas. E o primeiro propósito que nós vemos, Pai, é que a Igreja, Pai Santo, está a posicionar em oração, em busca, Pai Santo. Muito obrigado por isso, Pai Santo. Mas, Pai, tu levanta a tua Igreja, para que todos nós possamos, Pai Santo, ter esse nível, Pai, para o qual tu almejas, Pai, e tu predestinaste, Pai. Muito obrigado por isso, Pai Santo. Mas nesta manhã, Pai Santo, Pai, eu abençoo cada um dos presentes, Pai Santo, não só aqueles que estão aqui, mas estão em suas casas a assistir, Pai Santo. Mas, acima de tudo, Senhor, abre os ouvidos, Pai Santo. Pai, que eu não suje esta mensagem, Pai Santo. Que sejas tu a fluir através de mim, Pai Santo. E mais uma vez eu te peço que ela produza o efeito para o qual foi enviada. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Toda a Igreja diz amém. Muito bem, irmãos. Aqui há umas considerações. É evidente que eu vou passar, vou dizer uma ou duas considerações em relação ao que se passou aqui. Jesus passou o dia, portanto, a pregar, a ensinar. Por isso é como comecei no 33. Por muitas palavras semelhantes expunha a palavra conforme permitia a capacidade. Mas há uma coisa muito importante que eu gostaria de reter aqui, se bem que não vou explorar neste sermão, não vou explorar, e sem parábolas nos falava tudo. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Irmãos, nós sabemos, e tenho isto em mente ao longo, de facto, desta palavra. De facto, Jesus e os discípulos, portanto, nesta altura, era uma tipologia de igreja.
Quando de facto tu vires Jesus e os discípulos, é uma tipologia grega. Portanto, de facto, isto quer dizer o seguinte, é que nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos acesso aos segredos, de facto, aos segredos que as pessoas aí fora não têm. Deus, Jesus Cristo, explica-nos em particular aquilo de facto que os outros lá fora não podem ter. Nós temos acesso a uma revelação especial. É importante, de facto, nós entendermos isto e, obviamente, nós assumimos isto, mais uma vez, pela fé. A quando tu lês a palavra, a quando tu meditas na palavra, a quando tu ouves um sermão, de facto, o Espírito Santo está em ti, ele vai, portanto, abrir os ouvidos, ele vai-te dar um discernimento especial, de facto, em relação à palavra. É, digamos, um privilégio, todos nós temos, é um privilégio meu e teu, pelo facto de sermos filhos de Deus, pertencemos ao corpo de Cristo e congregamos numa igreja. É muito importante, de facto, nós atendermos isto. Passando, mas estava eu a dizer então, o que é que se passou aqui? Passado na noite, diz ele, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passamos para outra imagem. Jesus Cristo já tinha um objetivo. Nós vemos que no capítulo 5 ele foi ao encontro de um homem, do Gadareno, para libertar um homem que tinha 6.000 demônios. Já vamos outra vez, daqui um pouco mais à frente, referenciar esse episódio. Mas ele teve que atravessar o mar da Galileia, que não era mar. Na realidade, aquilo não é um mar. Aquilo é um lago. Tem cerca de 14 por 21 quilómetros, de facto. Mas é um mar. É um mar de águas doces. Mas este ainda hoje existe, claro, este lago está rodeado de montes. E um desses montes, de facto, que o rodeia é o Monte Hermon. Como sabem, esse monte está permanentemente gelado no monte. Portanto, tem um monte, a sua altitude tem gelo, tem neve, de facto, na altitude. E tem uma particularidade. Nunca sabendo quando, formam-se ventos gelados que vêm pelo Monte Hermon e, portanto, e batem na água e formam tempestades. Portanto, mas não se consegue prever quando isso acontece. Pelo menos nesta altura não se conseguia prever. Não sei se hoje, que já a meteorologia está mais avançada, mas naquele tempo era imprevisível. Tanto que assim é que eles embarcaram, calmamente. Estava calmo o lago. Eles embarcaram. E levaram Jesus com ele, de facto. Diz a palavra do Senhor que Jesus, cansado, porque reparem, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Portanto, isso fica bem claro. E aqui, de facto, estava aqui com um homem. E diz a palavra do Senhor que ele se esvaziou até, inclusive, de todos os atributos da divindade. E aqui, de facto, então estava cansado. E ele, na popa, dormiu, cansado. Estava. Até que no meio do lago, quando eles já iam navegar, levantou-se esta tempestade. E, pelos vistos, esta tempestade inesperada era de tal maneira que, de facto, foi pior do que as outras. Nós vemos pelo texto. Porquê? Porque, reparem, que os apóstolos eram homens experimentados, eram ali daquela região. Eles eram pescadores. Eles conheciam aquelas águas. Eles já tinham enfrentado tempestades, eu não diria idênticas, mas tempestades similares. E tinham, portanto, resolvido o problema. Mas esta foi de tal maneira que eles, empregando toda a sua técnica, todo o seu saber, eles não conseguiram resolver o problema. Estavam a afundar. É espantoso que de facto, e Jesus dormia. Jesus dormia à popa da embarcação. Mas vejam, há aqui um paralelismo, se quisermos, entre o que se passou neste tempo e o que se está a passar, portanto, connosco, nestes tempos. De facto, esta questão do Covid-19, do coronavírus, como lhe chamam, foi algo que apareceu inesperadamente. Aqui há uns 3 meses atrás, eu nunca me passava pela cabeça que estivesse aqui a pregar, portanto, para uma assistência de 4, que são os técnicos que proporcionam, portanto, esta ligação. 4. Nunca me passou pela cabeça que eu, para fazer uma reunião de oração à sexta, tivesse de ser pelo Zoom, por essa tecnologia. Irmãos, foi inesperado. E, portanto, reparem, irmãos, isto foi de tal maneira, o impacto é tal que não há ricos nem pobres, está tudo aí fora, está tudo com medo. Está tudo aflito. Digamos, as pessoas, portanto, por muito sábias que sejam, não conseguem lidar com este inimigo. Ainda não há uma vacina, ainda não há uma terapia para isto, de facto. E as pessoas estão aterradas. Mas foi inesperado. Não se esperava. Ninguém esperava. De um momento para o outro, estamos todos em casa. De um momento para o outro, não podemos circular. De um momento para o outro, temos esse mal terrível, de facto, que nos afeta. Para terem uma ideia, irmãos, eu, como sabem, estou de quarentena ali na zona de Leiria. E, graças a Deus, irmãos, aquela zona é uma zona que ainda está muito, enfim, não está muito afetada. Temos há cerca de 22 infectados e pronto, ainda não está grave.
Só que, entretanto, a minha sobrinha, que está connosco também, portanto, e é de Risco, aliás, é de Risco, a minha esposa é de Risco, a minha cunhada é de Risco e essa minha sobrinha também é de Risco. Portanto, devido a problemas de saúde. E está lá connosco, estamos lá todos, de quarentena. Portanto, estamos lá. E há dias ela teve um sobressalto. Começou a ter febres muito altas, 40. Começou a ter dores no corpo, dores de cabeça. E é evidente que ligou para a linha e, portanto, foi fazer o teste. E aguardávamos o teste. É evidente, de facto, que no meu caso sempre encarei a coisa com naturalidade. Foi medicada e ontem recebeu o resultado e deu negativo. Mas, irmãos, eu vi, de facto, o medo que se estampou, portanto, não só nela. Mas o espantoso disto tudo foi não só o medo na minha sobrinha, não só o medo na minha sobrinha. Foi o medo em pessoas que ela teve em contato. Quando souberam que ela estava a fazer o teste, as pessoas ficaram aterradas. Não o disseram, pastor Pedro, mas estavam aterradas. Medo. Um medo terrível. E porquê que eu digo isto? Porque quando demos a notícia, deu negativo. As pessoas ficaram contentes e saltaram de alegria, como se, sei lá, como tivesse sido. De facto, isso reflete, isso revela o medo e o pânico com que as pessoas estão aí fora. Porque foi inesperado. Tal como aqui. Estes homens entraram em pânico. Eles disseram, vamos morrer. Vamos morrer. Mas, irmãos, continuando, aqui no versículo, deixe-me só ver aqui as minhas anotações, a este propósito, aqui uma frase, Hernando Dias Lopes, quando ministra sobre este texto, ele tem algo do tipo, ele diz algo assim, em termos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, isto pode no nosso peito, este grito de medo e de dor. De facto, são coisas que acontecem que nós não podemos prever. De facto, este aumento da razão. Há coisas que nós não podemos dominar. E este, de facto, é um deles. Mas vejam, por isso nós entendemos, portanto, aqui no versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram. Reparem, no fim deles tentarem tudo, portanto, para salvar a situação, homens experientes, repito, eles, não conseguindo, despertaram o mestre e lhe disseram, mestre, não te importas que parecemos? Eu tenho aqui, de facto, portanto, a versão lá em Mateus, está aqui, Mateus 8, 25, que é a passagem paralela a esta. Então os seus filhos vieram despertá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Senhor, salva-nos, vamos todos morrer. Eles clamaram ao Senhor. Reparem, eu adianto já que, de facto, um dos recursos com que todos nós temos é o clamor. É o clamor dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que clamar, portanto, ao Senhor será salvo. Aliás, todo aquele que evocar o Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Irmãos, e evocar significa clamar em alta voz por salvação. Este foi o que fizeram. O último recurso deles, quando estavam a morrer, eles clamaram ao Senhor. Mas, irmãos, Jesus vira-se para eles e diz-lhes, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui na versão de 8, 26, Jesus disse a eles, porque estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. E eu queria chamar a atenção para este detalhe, de facto. Fé. Nós estamos a falar fé. Estes homens, o que apresentaram aqui foi uma pequena fé. Estes homens não tinham fé para enfrentar aquele desafio. E nós vamos aqui apontar pelo menos quatro princípios ou quatro causas onde eles de facto deviam ter reagido de outra maneira. Mas de facto o que fez a diferença é que eles não tinham fé. Eles não tinham fé, portanto, para atacar esta situação. Vejam, e isto é muito importante nós entendermos que porque é que eles aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isto por 4 razões. A primeira coisa que é muito importante, e aqui vai o primeiro ensino para nós, ou primeiro o segundo, se quiseres, a palavra de Deus. Estes homens tinham uma palavra. Reparem que Jesus, antes de iniciar, portanto, a travessia, disse-lhes, passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem. Jesus é o verbo. Jesus, pela sua palavra, tudo veio existir. É o que diz lá em Hebreus. Lá em Hebreus, no versículo 3 do capítulo 11, diz que pela palavra veio tudo a existir. Jesus é o Criador. E Jesus é Deus. Jesus não mente.
Jesus diz, passemos para o outro lado, de facto isto é uma certeza. Aquele barco ia chegar ao outro lado, independentemente do que acontecesse. Irmãos, isto de facto é importante, mas os discípulos não tinham fé. Muitas vezes nós lemos a palavra, ainda aqui há uns tempos ministramos aqui o Salmo 91, tem lá coisas extraordinárias, promessas para nós, que estamos em pânico, com medo, temos lá promessas. Que Deus nos guarda na guerra, Deus nos guarda tudo isto aqui que eu falei, na doença, Deus guarda-nos em toda a situação. Mas a pergunta só que é, será que nós temos fé? Para absorver essa mensagem. É porque de facto não basta só termos escrito na Bíblia, é preciso fé. É preciso fé. É preciso tu quereres uma convicção de facto que aquilo se aplica à tua vida. Estes homens tinham uma palavra, mas não tinham fé. Tinham uma pequena fé. E vamos ver que essa pequena fé é que os salvou. Mas não tinham fé, portanto eles não assumiram como verdade aquela palavra. Por se eles o fizessem, de facto, eles enfrentariam aquela tempestade, e não reagiam, não tinham esta reprimenda do Senhor Jesus. Porque sois tão cobardes. Aliás, deixem-me só dizer-vos algo muito importante, que é o seguinte. A palavra grega, portanto, para medo é o deloi, usado na português, que significa medo cobarde. Deloi significa medo cobarde. Eles apresentaram cobardia. Porquê? Porque eles não creram na palavra. Isso é muito importante, então o ensino. Não basta nós só lermos a Bíblia. Não basta nós só, portanto, colocarmos a Bíblia, ou naquele caso concreto, o Salmo 91 na travesseira. Não basta nós fazermos isso. É necessário, de facto, absorver a palavra com fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a fé é gerada num ambiente de oração. Portanto, se os teus níveis de fé estão em baixo, é tempo de tu buscares o Senhor. É tu ires à oração, buscá-lo com fé, porque Ele vai-te levantar esses níveis de fé. Deixem-me dizer-vos o seguinte, um testemunho pessoal. Quando isto começou, obviamente que eu fiquei desorientado, confesso. Nos dias iniciais fiquei desorientado. Mas uma das coisas que eu comecei a ver, de facto, em mim, é que eu não tinha essa peitaça, como eu costumo dizer, para enfrentar isto. Então fui para os pés de Deus, orei, clamei. Mas e aqui vale tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu não tens uma fé suficiente para atacar estes tempos, para tu passares por estes tempos difíceis, então é a altura de tu clamares, é a altura de tu te ajoelhares e clamares por essa fé, por essa convicção que Deus te guarda, por essa convicção que nada te pode acontecer. Em relação à minha sobrinha, de facto, eu estava completamente convicto que ela estava livre de qualquer coisa. Estava livre, de facto, que ela de facto não estava afetada. Que foi só um falso alarme. Aliás, ela tem uma enfermidade, só para vos dizer, ela tem uma enfermidade, tem um problema no pulmonar que não foi curado, e foi isso que a afetou, porque ela apanhou um resfriado e foi como que uma gripe mais dura, chamamos assim, digamos assim. Mas eu sempre estive convicto, de facto, que ela não estava contaminada. Tanto que assim é que eu preparei o sermão, orei por este sermão, orei para estar aqui, porque se ela tivesse afetada, se ela tivesse sido infectada, obviamente que eu não estaria aqui, como é óbvio. Porque, estando ela em contacto comigo, eu, a partir daí, tinha que fazer testes, tinha que seguir tudo aquilo que está estabelecido nos protocolos. Irmãos, mas eu sempre estive convicto que a minha sobrinha não tinha absolutamente nada. É fundamental. Porquê? É uma questão de fé. Se os teus níveis de fé estão em baixo, ao ponto de tu olhares para a palavra de Deus, estares a ler a palavra de Deus, estares a ler as promessas de Deus, ou inclusive que algum profeta falou contigo, ou então um testemunho interior de algo, mas tu não consegues ter essa fé, essa convicção. Repara, convicção. Tu não consegues saber porque é que aquilo vai acontecer. Nesta viagem, de facto, encarando a coisa com fé, que é aquilo que estou a falar, que é essa convicção, acontecesse o que acontecesse, eles deviam saber que iam chegar ao outro lado, porque Jesus assim falou. E só o mesmo hoje para a palavra de Deus. Eu estou a insistir neste ponto porque eu entendo que de facto, que isto é muito importante para nós hoje. Fé em tempos de crise. Nós precisamos, urgentemente, estar com os nossos, vamos dizer assim, com os nossos níveis de fé no alto. A Bíblia diz que não há fé, pouca fé, fé e muita fé. Nós temos nesta altura, se quisermos, não só nesta altura, mas principalmente nesta altura, neste tempo, atingir os níveis de fé, de muita fé. Aquela fé que impressiona Jesus Cristo, aquela fé do centurião, quando ele diz, nem em Israel eu vi uma fé como esta. É essa fé que nós somos chamados, portanto, a ter nesta altura. Irmãos,
Há 4 razões por quais os discípulos deviam ter fé e não medo. A primeira, como já disse, é a palavra. Deus falou. Está escrito. Atravessemos para o outro lado. Foi Jesus que o disse. A partir daí, acontecesse o que acontecesse, eles iam lá chegar. Podia haver ventos, podia haver o que fosse, mas eles iam chegar ao outro lado. Havia ao outro lado. Mas, de facto, eles não tinham, como disse, de facto, essa fé. Outro aspecto, de facto, que eles deviam, outra razão porque eles deviam ter fé e não medo, era a presença de Jesus. Irmãos, Jesus estava ali. Jesus estava ali. E Jesus é nosso garante. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é Deus. Irmãos, na presença de Jesus, nós estamos guardados. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus nos guarda. A presença de Jesus é o garante que a igreja, que a nossa igreja e a igreja não é consumida. Porque Jesus é o cabeça. Jesus está presente na igreja. Jesus faz-se presente aqui. Jesus está presente aqui, está presente em cada casa, está juntamente convosco. Jesus é o garante que tu não afundas. É o garante que o teu barco não afunda. Sei aconteça o que acontecer. Jesus é o garante que tu não és afetado. Irmãos, o diabo pode tentar o que quiser. Os elementos podem tentar o que quiser. O mundo pode tentar o que quiser. Mas a presença de Jesus garante de facto que tu não vais ser afetado. Isso é um facto. Estes homens deviam saber isso. Mas não tinham fé. Não tinham fé. Uma pequena fé, como diz lá em Mateus. Eu gosto mais dessa tradução, já vão ver porquê. Uma pequena fé. Outro aspecto, de facto, era a paz de Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Jesus era homem. Estava ali. Mas ele estava em paz. O barco estava, portanto, a abanar por todo lado. O barco estava-se a afundar. Mas Jesus estava em paz. Porque Jesus confiava na providência de Deus, Deus Pai. Deus ia guardá-lo. É o que diz a palavra. Jesus estava calmo. Mas essa paz que Jesus tinha aqui é a paz que nós temos. Ou a paz que nós devemos ter. É a paz que excede o todo entendimento. Quando nós nascemos de novo, foi-nos dada essa paz. É uma paz com Deus, uma paz com os homens e uma paz com nós mesmos. É aquela paz que excede o todo entendimento. Aconteça o que acontecer, nós estamos em paz. Porque nós sabemos que vamos atravessar para o outro lado. Nós, como cristãos, temos um nosso, como eu costumo dizer, temos o nosso destino traçado. Nós vamos estar com Jesus Cristo. No caso de Abel, morreu, mas ele foi justificado. Aquela oferta com fé, ele foi justificado. Ele foi tornado justo. Ele foi salvo ali. A seguir, como vocês sabem, ele foi morto, portanto, pelo irmão, cheio de ciúmes, porque a oferta dele não foi aceita, matou o irmão. Mas no caso, de facto, no caso de Abel, porquê? Porque, de facto, ele já tinha, ele traçou, se quiserem, traçou o destino dele, a quando ele se aproximou de Deus com fé, ofertando daquela maneira. Do mesmo modo, de facto, nós, com essa fé, portanto, com essa fé, podemos atravessar para o lado. Mas estava-me a referir, de facto, à paz de Jesus. À paz, que é uma paz que excede todo o entendimento, que é dada a cada um de nós, quando nós nascemos de novo. É dada a ti e a mim. Aconteça o que acontecer, como estava a dizer, essa paz faz com que tu enfrentes as coisas sem alvoroço. Sem alvoroço. Sem medo. Porque não te esqueças de uma coisa, meu irmão. Portanto, conforme a fé diminui, o medo aumenta. E vice-versa. Portanto, são coisas que, portanto, são antagónicas. Se tu não tens fé, tens medo. Se tu tens medo, não tens fé. E o medo produz castigo. Diz lá em 1 João. O medo produz castigo. Por norma, aquilo que tu tens medo é o que vai-te acontecer. Por norma. Portanto, aí, de facto, é fundamental tu não te deixares dominar pelo medo. É tudo fundamental tu saberes que tens essa paz contigo. Jesus está presente, o Espírito, tu és templo do Espírito Santo. Isto é uma coisa extraordinária. O apóstolo Paulo diz, agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em ti. Aliás, diz lá, portanto, penso que em João 14, 15, perdoem-me, portanto, não me lembrar da morada, mas ele diz, se creres nos meus mandamentos, eu e o Pai faremos morada em ti. Ou seja, como o Espírito Santo já está em ti, a Trindade mora em ti, crendo na tua palavra. Pela fé. Diga, pela fé. Fé. Convicção. Portanto, o primeiro, porque é que eles não deviam ter fé e não medo? Pela palavra. Diga a palavra. Pela presença de Jesus. Diga, a presença de Jesus. 3, a paz de Jesus. E no 4, pelo poder do Senhor Jesus. Eu aqui, de facto, queria olhar aqui um pouco para quem? Para as Escrituras. Reparem, uma das razões, uma das perguntas que ele fazem
dizem, e eles possuídos de grande temor, já não é medo, é temor, um temor reverente, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Irmãos, de facto, a falta de fé destes amados é que eles não conheciam ainda Jesus. Eles estavam com Jesus, almoçavam, jantavam, conviviam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Então Jesus, na sua sabedoria, de facto, eu creio que tudo isto já estava programado pelo Senhor Jesus para lhes dar um ensino, porque é importante nas alturas da adversidade, se quisermos, em que nós crescemos. As melhores lições que nós aprendemos é precisamente nestas alturas de adversidade. Por isso, de facto, se fosse a ti, aliás, se fosse a ti não, aconselho-te a orar, se calhar, por isto tudo, portanto, pelas lições preciosas que tu estás a aprender com esta adversidade. Estes discípulos aprenderam uma série de coisas aqui, de facto, com esta adversidade. Eu penso, de facto, que isto estava tudo programado pelo Senhor Jesus para lhes dar um ensino a estes amados. Não esquecer que ele aqui, Jesus demonstrou ou provou, eles viram, com os olhos deles, viram que Jesus tinha poder sobre os elementos. Jesus é o Criador. Jesus criou os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Portanto, ele está acima dos elementos. Ele está acima do vento. Ele está acima, portanto, das ondas do mar. Ele está acima do universo. Ele está acima das leis. Ele tem domínio sobre tudo. Porque ele é Criador. A seguir, Jesus, portanto, atravessou para o outro lado e foi para a terra do Gadareno. Lembra-se desse episódio? Onde ele foi expulsar, portanto, ele foi fazer, se quisermos, uma ação de libertação, se quisermos, a um homem que estava possesso de uma legião de demónios. Uma legião naquele tempo eram cerca de 6.000. Esse homem tinha cerca de 6.000 demónios. E ele, pelo poder da sua palavra, ele libertou esse homem. Libertou não, ele fez mais que isso. Jesus libertou esse homem, curou esse homem, restituiu a dignidade ao homem, porque a palavra de Deus diz, no fim dele estar liberto, curado, sarado, restituiu-lhe a dignidade, diz a palavra de Deus que ele estava bem vestido, barbeado, sentado aos lados do Senhor Jesus. De facto, Jesus fez uma obra completa na vida desse homem. Portanto, Jesus aí demonstrou para os discípulos e para todos que ele tinha poder sobre os demónios. Ele tinha poder sobre o diabo. Ele está acima de todas as coisas. Ele não só tem poder sobre os elementos, como tem poder sobre o inimigo. E é importante, mais uma vez, nós termos isso em mente, irmãos. Nós somos igreja. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Amém? Este poder, de facto, é o poder que está sobre a igreja. Este poder está sobre a igreja. Diz a palavra de Deus que nenhum demónio, portanto, paneu, aliás, o diabo não prevalecerá contra a igreja. Nós temos poder, de facto. Portanto, a igreja tem este poder sobre esses demónios, portanto, que estão, o diabo e os seus demónios têm poder sobre isso. Mas através da oração também pode fazer muita diferença nos elementos, portanto, na natureza, e principalmente em relação a esta questão do coronavírus. Quando a igreja se move em oração, tem uma palavra a dizer na questão desta pandemia e não só desta, mas de outras. A seguir, Jesus avança e tem um encontro, aliás, alguém que é o Jairo, portanto, que vai ter com ele, dizendo-lhe, olha, mestre, podias ir à minha casa, porque a minha filha está a morrer. Eu pedia-te para tu ires comigo, impores a mão, que ela fica sarada. E Jesus foi. A seguir, mas antes de chegar à casa de Jairo, uma mulher com uma hemorragia, desde os 12 anos, tinha 20 e tal anos, 12 anos depois, tinha cerca de 24 anos, há 12 anos estava uma hemorragia, portanto, chegou-se ao pé de Jesus e tocando nas vestes foi curada. Aí Jesus demonstrou que tem poder sobre a doença. Não há doença, portanto, que seja superior ao poder do Senhor Jesus. Não há doença. Seja cancro, seja o que for. Aqui há dias pediram-me para eu orar por, portanto, uma mulher que está com cancro. Portanto, não é crente, não é cristã. Já está a fazer quimioterapia e está numa fase já muito avançada da doença. Duvidam que ela sobreviva. Mas eu disse vou. Mas entretanto ela, como é bipolar, na fase de quimioterapia, portanto entrou em surto e penso que a oração vai ficar para depois. Mas eu creio de facto que aquilo que estava a pedir ao Senhor, e estou a pedir ao Senhor, é uma oportunidade para orar por essa mulher, não só para lhe testemunhar de Jesus, porque acima de tudo o que interessa de facto, a primeira coisa que interessa para essa mulher e para todos é a salvação e depois a cura. Se esta deve sempre ser a ordem. Obviamente estou a orar para que possa testemunhar do Senhor Jesus, pregar o Evangelho para ela e depois orar para a sua enfermidade. Porque eu creio que Jesus Cristo, tenho a certeza, a convicção que Jesus Cristo é superior àquele cancro, é superior àquela enfermidade. Então Jesus
tem poder sobre os elementos, sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demónios. E aqui Jesus tem poder sobre toda a enfermidade. Seja qual for a enfermidade, Jesus tem poder sobre isso. E esse poder também está sobre a igreja. É isso, de facto, é isso que eu gostaria de também chamar a atenção, esse aspecto. Por último, continua a viagem. É evidente, não vou nos detalhes portanto, do percurso. Vocês podem ler no capítulo 5. Então Jesus entrou, e entretanto a filha de Jairo já tinha morrido, tinha falecido. Mas Jesus, pela sua palavra, ressuscitou aquela criança. Então aí Jesus demonstra que, além de ter este poder sobre a natureza, além de ter poder sobre os demónios, além do poder sobre toda a enfermidade, também tem poder sobre a morte. Jesus é o Todo-Poderoso. Estes discípulos levaram uma lição, de facto, de quem é Jesus. Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é este? Aqui eles ficaram, portanto, a saber quem era Jesus. Eu creio, de facto, que isto também tem uma lição para nós. Saber quem é Jesus. Porque isso cimenta a nossa fé. Porque é que eles cimentam a nossa fé e neste momento de crise vai-nos ajudar não só a nós, mas também fazer a diferença para outros. Porque nós, como igreja, eu creio e tenho a certeza que nós temos uma palavra a dizer. Nós, como igreja, temos uma palavra a dizer, não só em termos de evangelismo, que eu sei que vão-se abrir oportunidades extraordinárias durante e após esta crise, para nós pregarmos o Evangelho, mas não só por isso, mas também, de facto, para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Nós, como igreja, estamos a orar. Muitas igrejas estão a orar, de facto, para que Jesus intervenha, para que Jesus, porque tem poder sobre as enfermidades, tem poder tudo, para que Jesus intervenha e, de facto, e termine com esta desgraça, com este problema que está a afetar tanta gente. Por último, eu gostaria de lembrar, de facto, como sempre faço quando meditamos nesta palavra, como é que se desbloquearam esta situação? É importante nós entendermos, de facto. Eu quero referenciar dois aspectos, ou duas atitudes que foram fundamentais para desbloquear esta situação. Lá em Mateus, como já disse, então os seus discípulos vieram despertá-lo e chamam: Senhor, salva-nos. Estou a aparecer no 26, mas Jesus lhes disse: porque estás com tanto medo, homens de pequena fé. Para. Irmãos, aquilo que desbloqueou esta situação, e aqui vou 3 pontos, aquilo que desbloqueou esta situação é fé. Porque de facto esta fé pequena levou a que eles clamassem pelo Senhor Jesus. Se eles não tivessem fé, um mínimo de fé, eles não clamavam. Então, de facto, aquilo que desbloqueou esta situação, de facto, foi esta pequena fé que eles tinham. Eles agarraram-se, de facto, a esse pedacinho de fé que tinham e clamaram ao Senhor. Então, a primeira coisa, de facto, aquilo que desbloqueou esta situação é a fé. Agora imagine, de facto, o desbloqueio que há quando, de facto, a igreja se move com fé, com esses níveis de fé no alto, como eu estava a dizer no início. Foi esta pequena fé. O segundo foi o clamor, como disse, o poder do clamor. Quando eu já preguei sobre esse tema, o poder do clamor. Como disse há pouco, em atos de desespero, em atos de facto difíceis, em que a coisa não está, é o clamor. Mais uma vez repito, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que clamar em alta voz por salvação, será salvo. Eu na minha vida já usei isso pelo menos umas 3 vezes, em que estive a morrer. Uma devido a uma crise de diabetes, como sabem, sou diabético. Outra, nos meus inícios de vida cristã, em que estava com problemas de fígado, estava a morrer também. E outra quando foi da gripe A, que há uns anos, apanhou uma gripe pior que a gripe A. Foi uma gripe sazonal. E eu acredito, portanto, e naquele tempo, eu tive que clamar, clamei ao Senhor e Ele salvou-me. De facto, o poder do clamor. Portanto, a primeira coisa, a fé. Pequena fé, mas foi o suficiente para eles clamarem ao Senhor. O segundo foi o clamor. E eu gostaria de realçar agora outro aspecto, e por aqui termino hoje, que é o seguinte. Reparem, diz a palavra de Deus aqui, portanto, no capítulo, aliás, no versículo 36, e outros barcos o seguiam. Eu não sei quantos barcos afundaram, não sei. Mas que isto foi um problema não só para este barco, mas para todos os outros barcos que seguiam. E provavelmente havia outros por lá. Não só aqueles que o seguiam, mas outros estavam, se calhar, a pescar. Isto surgiu uma grande tempestade. A diferença que havia entre estes barcos e este é que este tinha Jesus dentro. Este tinha Jesus. Os outros não tinham. Eu não sei quantos naufrágios, quantas pessoas morreram naquela calamidade. Foi uma calamidade que aconteceu. Não sei. Para estes homens experimentados, de facto, não conseguirem resolver o problema, então vejam os outros barcos.
Sem Jesus, o que é que aconteceu? Eu creio de facto que... Mas este clamor, esta abordagem, este ir a Jesus, este clamar, fez com que, de facto, a situação estancasse e outros barcos usufruíssem, de facto, desta ação da Igreja na altura. Irmãos, aquilo que eu queria chamar a atenção é isso. É tempo de nós orarmos, clamarmos ao Senhor, portanto, por misericórdia. Não só por nos guardar, mas também por um impacto aí fora. A tua oração e a tua intervenção, o teu clamor nesta situação é importante não só para nós, não só para ti, não só para mim, não só para a Igreja, mas também para as pessoas que estão aí fora. Aqui, de facto, este clamor resultou em que menos vidas aparecessem. Se isto durasse mais, isto estou a dizer, mas pelo texto nós podemos concluir, se durasse mais tempo, se calhar todos aqueles barcos se tinham afundado e tinha morrido muita gente. Mas foi, de facto, a intervenção dos discípulos, irem a Jesus com clamor, portanto, que salvou. Irmãos, eu gostaria que fechasse os teus olhos. Obviamente que sempre irei, ao longo da semana, fazer um estudo de células, mas é evidente que tenho um estudo de células em atraso, mas farei 2 estudos de células para que pudéssemos meditar nesta palavra e, de facto, e que hoje a minha oração é que tenhas, que esse nível de fé, que os teus níveis de fé aumentem. A fé é um dom de Deus. E é num ambiente de oração que nós obtemos essa fé. Há 2 componentes fundamentais para tu teres fé e aumentares a tua fé. Um deles é a palavra. É a palavra. Outra é a oração. Palavra e oração andam juntas para formar essa fé, portanto, no teu coração. Hoje eu desafio-te a tu te embrenhares na palavra, a tu te embrenhares na oração, a tu levantares um clamor também, portanto, por esta nação. Jesus está na tua igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Tu, como membro da igreja, estás seguro. Se quiseres, no barco onde nós estamos, Jesus está ao leme. Jesus está connosco. Nós vamos chegar ao outro lado. Nós não vamos afundar. Mas há outros barquinhos, portanto, à nossa volta. À espera de um clamor da igreja. À espera de um clamor teu. À espera de um clamor meu. Para que isto termine. E que menos barcos se afundem aí fora. Meu irmão, minha irmã, cada vez que um barco afunda aí fora, é menos uma pessoa que nós não evangelizamos. É menos um barco, ou se quiseres, uma família, e que nós não chegamos a tempo. Nós temos uma responsabilidade divina, que é de pregar o Evangelho. Em todo lado, as suas nações, em tempo e fora de tempo, nós temos esse mandato. O mundo espera, portanto, pela palavra da igreja. O mundo está dependente da ação da igreja. O mundo está dependente de mim e de ti. Não só, portanto, para o término desta desgraça. Tudo isto se abateu sobre a igreja, mas também na palavra de vida que tu e eu temos, portanto, para entregar. É tempo de nós nos levantarmos. Tu estás seguro. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Nós temos a paz que excede todo o entendimento. Os nossos níveis de fé estão altos. Nós temos a certeza e a convicção que um dia a nossa jornada terminará e nós passaremos para a glória, para passarmos a eternidade com Cristo. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós temos uma missão enquanto andamos por aqui. Nós estamos seguros. É tempo de nós levantarmos para fora. Há quem diga que isto antecedeu o último avivamento que vai haver no planeta e depois virá o Senhor Jesus. Eu não posso afirmar isso, irmãos. Mas também sei que quando isto terminar, ou mesmo já durante esta pandemia, que vai haver um avivamento, vai. Não sei se será o último, irmãos. Não sei se será o penúltimo. Mas vai haver um avivamento. Deus está a levantar a sua igreja. A nós, como IPAG, deu-nos aquela palavra de andarmos no Espírito, conduzidos pelo Espírito e no poder do Espírito, para pregarmos com ousadia, sem medo, convicto que Jesus está connosco.
convictos que nós somos templo do Espírito Santo. Onde tu passas, a paz que tu tens, a paz que tu tens, te é dada. Foi dada pelo Senhor. Que o tens. Essa paz alcança outros. Mas é pela fé, meu irmão, minha irmã. Essa paz que tu tens, é quando tu passas, as pessoas sentem. Inclusive, se tu te aproximares, as pessoas são envolvidas por essa paz. E as pessoas riem, ficam alegres. Basta pela tua presença. Podes até nem falar nada. Porque é a paz do Senhor Jesus. É uma paz que foi concedida a ti e a mim. É um privilégio dos filhos de Deus. E as pessoas precisam que tu leves essa paz. Tu e eu levamos essa paz. Eu sei que quando isto terminar, ou se calhar antes de terminar, vai começar um avivamento. Pelo menos na nossa terra. Pelo menos nesta igreja. Vida no Espírito. Conduzidos pelo Espírito e no poder do Espírito. É pela fé, meu irmão, minha irmã. É pela fé. É pela fé que tu vives, portanto, este chamado. Foi dado à IPAG. Foi dado a ti e a mim. E nós entramos pela fé. A pergunta que eu te coloco é: como é que está o teu nível de fé? Como é que está o teu nível de fé? Mas esteve abaixo, não tenhas problemas. Podes fazer como estes homens. Tinham fé suficiente para clamar. Clama por entrares nesse nível. Clama por entrar nesse nível. É isso que eu portanto, oro. É isso que eu oro nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, eleva a minha voz. Mais uma vez eu te agradeço, Pai, pela tua presença, Senhor. Eu só espero, Pai Santo, que esta palavra, Senhor, que foi dada por ti, Pai Santo, Pai. Ó Pai, que ela tenha penetrado os nossos corações para uma palavra de fé em tempos de crise, Pai Santo. Em todas, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós somos chamados em tudo aquilo que fazemos, Pai, fazemos, portanto, dedicado ao Senhor, dedicado a ti, Senhor. Mas isso é pela fé, Senhor. Pai, aumenta os níveis de fé da tua igreja, Pai Santo. Cada um dos presentes. E se algum está com medo, Pai Santo, leva-o a clamar, Pai Santo. Leva-o a clamar, Senhor, Pai. Pai, para que nós possamos livremente, para começar, Pai Santo, a levantar a nossa voz, Pai, pelos barquinhos que estão aí fora e estão a afundar, Senhor. Pelos barquinhos que estão aí fora com pessoas, gente, homens, mulheres e crianças, que estão estarrecidas, em pânico, e estão a afundar. Com ninguém que os possa salvar. Nós temos a palavra da vida. Nós temos o salva-vidas para ela, Pai Santo. Pai, no nome de Jesus, aumenta os nossos níveis de fé. Leva-nos a viver essa vida no Espírito, para que nós possamos ir com o salva-vidas, que é o Evangelho da salvação, para esses barcos que andam aí, Pai, no mar de Tiberíades, nesse mar revolto, atacado por estas calamidades, por esta tempestade terrível que se assolou sobre a sociedade, sobre o planeta, sobre este mar revolto, impiedoso, que está a matar, está a roubar, está a destruir. Leva a tua igreja para ir com o salva-vidas. Nós temos o salva-vidas para salvar pessoas, gente, para minimizar esse estrago. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, como alguém que disse lá. Os apóstolos pediram um dia a Jesus. Pai. Aumenta-nos a fé, Senhor. Pai. Aumenta-nos a fé, é o meu clamor hoje, Pai, nesta manhã, Pai, Senhor. Aumenta a nossa fé na igreja. Aumenta-nos a fé à tua igreja, Senhor. Eu te peço e te imploro. Eu te peço e te imploro, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo. Se alguém que me está a ouvir não te conhece, Urabasúria, Xeria, Cura, Candarabasúrias. Urabasúria, Candarabasúrias. Eu oro por eles, Pai Santo. Leva-os para declarar, para que tu és o Senhor, Pai. A tua palavra diz, Pai Santo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, Pai. Todo aquele que declarar como Senhor, Pai, e que Deus te ressuscitou dos mortos, será salvo, Pai Santo. Leva essas pessoas a aproximar-se de ti, Pai. A confessar que tu és o Senhor, Pai. Pessoas que não te conhecem, que nos possam estar a ouvir, leva-os a confessar que tu és o Senhor, Pai. Jesus, que tu és o Senhor e que tu ressuscitaste os mortos. Tu morreste na cruz do Calvário, Pai, para que nos fossem perdoados os pecados a mim e dessas pessoas, Pai,
podem estar-nos a ouvir e não te conhecem. Leva-os a declarar com a boca: Tu és o Senhor. Urabassúria, xéria, coragão, darbassúria. Eu declaro também com a minha boca, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor da igreja. Tu és o meu Senhor e eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. Tu foste sepultado e foste elevado aos céus e estás à direita de Teus Pai a interceder por nós. Eu creio, eu afirmo, sempre afirmarei isso, que Tu és o meu Senhor. Tu possas dizer também bem alto, onde Tu estás: Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu ressuscitaste dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Jesus, Tu morreste para perdoar os meus pecados. Possas repetir isso onde Tu estás. Tu possas repetir esta oração: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu me submeto a Ti como Senhor, como meu Salvador. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Irmãos, vira para o teu irmão e diz assim, para alguém que está ao teu lado, de longe: que a graça do nosso Senhor Jesus, vira para outro, com o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito sejam sobre ti, desde agora e para sempre. E vamos dizer todos: Amém.